Fala galerinha, tudo certo? Bem-vindo ao canal Reflexões em Jogo e hoje vamos falar sobre os aspectos naturais da Europa. Espero que você goste do vídeo, então vamos lá! Quando falamos em limites de extensão da Europa, os mares constituem os maiores limites naturais da Europa. Ao norte, ela é delimitada pelo Oceano Glacial Ártico, ao oeste pelo Oceano Atlântico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, e ao leste pelo Mar Cáspio, e ainda pela cadeia montanhosa dos Urais e pelo rio Ural. Os Montes Urais representam uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia, estendendo-se aproximadamente 2.500 km do norte ao sul. Eles são uma importante característica geográfica, influenciando o clima e a biodiversidade daquela região. O Monte Cáucaso, localizado entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, em uma região compreendida pela Rússia e pela Geórgia. Seu ponto mais alto, o Monte Elbrus, na Rússia, tem uma altitude de 5.642 metros em relação ao nível do mar, sendo considerado o ponto mais alto do continente europeu. A localização da Europa está ao norte do Trópico de Câncer, abrangendo as zonas temperadas e árticas. Alguns países como Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia e Rússia possuem áreas na zona ártica. O continente é cortado pelo meridiano de Greenwich, dividindo-se entre os hemisférios oriental e ocidental, e possui 3 fusos horários. Apesar dessa divisão geográfica, a Europa é culturalmente considerada parte da civilização ocidental. Os elementos do clima europeu apresentam variedade de temperatura, precipitação e amplitude térmica como resultado da influência de diversos fatores naturais representantes na região. Ou seja, existem diversas influências ao redor da Europa que faz com que tenha uma influência nas suas temperaturas. Então não temos uma temperatura única na Europa. Portanto, há uma divisão do clima, onde a Europa é geralmente categorizada em clima mediterrâneo, oceânico, continental e polar. Essas divisões resultam das variações topográficas e da proximidade de corpos de água, criando microclimas únicos. Desse modo, o clima do continente europeu tem como predominância 5 classificações, aos quais podem ser agrupadas em 2 grandes grupos maiores, os climas temperados e os climas frios. 2 correntes marítimas são importantes para a regulação do clima europeu: a corrente do Golfo e a corrente do Ártico. A corrente do Golfo é uma corrente quente que se origina do Golfo do México, na América do Norte, atualmente principalmente na região da costa mais ocidental europeia, no norte da Espanha e em Portugal. Já a corrente do Ártico origina-se na zona polar. É uma corrente fria que desce em direção ao Atlântico Norte e atinge a Península Escandinava e as ilhas de Grã-Bretanha. O relevo, por sua vez, quanto mais montanhoso e abrupto, apresenta-se como uma barreira para a temperatura e a umidade, forçando a precipitação das nuvens em suas encostas, enquanto as áreas da planície servem como corredores para os ventos que levam consigo umidade e temperatura. Assim a gente vê aqui na imagem ilustrada no vídeo, né? E quando também destacamos sobre a vegetação do continente europeu, ela tem suas características. Por exemplo, a vegetação do Mediterrâneo é caracterizada por verões quentes e secos, com árvores como oliveiras e arbustos xerófitos. Esta zona é vital para a agricultura, especialmente para a produção do vinho e azeitona. E já as florestas temperadas são predominantemente no centro e norte da Europa. Apresentam uma grande variedade de árvores residuais. Essas florestas são essenciais para a biodiversidade e funcionam como sumidouros de carbono. Na Europa temos também as florestas coníferas. São comuns nas regiões nórdicas, são denominadas por espécies como pinheiros e abetos. Elas são adaptadas aos climas frios e desempenham um papel crucial na indústria de madeira. A gente também tem essas árvores que foram trazidas para o Brasil e são muito usadas aí na indústria de madeira aqui no Brasil.
As pradarias temperadas são ecossistemas de vegetação herbácea, encontrados principalmente na Europa Oriental. Essas áreas são importantes para a agricultura e a criação de gado, fornecendo pastagens férteis. E mais presente às áreas do norte da Europa, nós temos a tundra, que é caracterizada por baixas temperaturas e uma curta estação de crescimento. Essas áreas correspondem às áreas denominadas Permafrost, formadas pela mistura de rochas, terra e gelo. E sobre o relevo da Europa, nós temos a península, a enseada, o golfo e a baía. Essas são as características de formas de relevo, onde cada um tem a sua especificidade, como você pode observar aqui. E já os relevos montanhosos são caracterizados pela presença isolada ou em cadeia de áreas de grande altitude, de encostas abruptas e íngremes, com o resultado de dobramento da crosta terrestre que nos limites das placas tectônicas, quer em suas áreas mais centrais. E na imagem a seguir nós vemos algumas características dessas regiões montanhosas, que nós temos os Alpes, os Apeninos, as Carpatos e montes escandinavos. Se quiser, dê uma pausa e dê uma lida aqui para você ver as diferenças entre eles. Temos também as áreas de planície, que são conhecidas por sua fertilidade e são essenciais para a agricultura. Estas áreas planas facilitam o desenvolvimento de infraestrutura e o transporte. E já nas áreas do Planaltos europeus, consistem nas áreas de altitudes intermediárias, estando em geral ligadas à transição do relevo das áreas de planície para os relevos das áreas de montanhas. Os planaltos, como o Planalto da Escócia e o Planalto Central, são regiões elevadas que influenciam o clima e a vegetação. E quando falamos sobre os principais rios, no que se refere à sua hidrografia, o continente europeu apresenta extensa rede de drenagens, que se desenvolve principalmente pelas áreas de planícies. As regiões montanhosas, como suas elevadas altitudes, servem como dispersores de água, demarcando a divisão das bacias hidrográficas. A maior parte dos capitais europeias é margeada por esses rios, como é o caso da Tamisa, em Londres, do Sena, em Paris, do Tejo, em Lisboa, do Spree, em Berlim e do Danúbio, em Viena. A hidrografia também é importante para a delimitação de fronteiras, servindo como base para a divisão de alguns territórios. Os lagos, como o Lago Balaton e o Lago de Gênebra, assim como as bacias hidrográficas de Danúbio e de Reno, são cruciais para o abastecimento de água e a biodiversidade regional. Eles também desempenham um papel na regulação do clima local. E como curiosidade, eu trago aqui Veneza, que foi construída em um terreno pantanoso em uma laguna, no nordeste da Itália. A cidade foi construída sobre um grupo de ilhas separadas por canais e ligadas por pontes. A gente vê na imagem, no canto superior direito ali, a representação disso. Mas e como se sucedeu essa construção? Os venezianos enterraram troncos de árvores para sustentar as edificações, ou seja, a cidade é sustentada por troncos. Eles perfuraram a lama e o barro com os troncos afiados, formando uma espécie de paliçada embaixo d'água. Eles também usaram tábuas de madeira para escorar as margens. Eles cavaram canais para aumentar as ilhas do pântano e adicionaram terra para nivelar a área com as demais ilhotas. Você sabia disso? Então é isso, pessoal. Obrigado por ter chegado até aqui nesse breve resumo do conteúdo de geografia. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comenta e compartilhe para aquele seu colega que tenha dificuldade em geografia. Espero que você possa estar gostando dos vídeos e até mais. Valeu!